Capítulo 4. Dos orçamentos. Artigo 203. O Estado programará suas atividades financeiras mediante leis de iniciativa do Poder Executivo, abrangendo: Inciso 1º. Plano Plurianual. Inciso 2º. Diretrizes orçamentárias, Inciso 3º. Orçamentos anuais. Parágrafo 1º. O Plano Plurianual, editado por lei, contemplará as diretrizes, objetivos e metas da política financeira estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para cumprimento de programas de continuada duração. Será expresso em forma regionalizada, tendo como elementos dimensionadores a região metropolitana e as microrregiões, objetivando reduzir as desigualdades internas, tomando por critério, para maior alocação de recursos, as carências populacionais, observadas as regras seguintes. Inciso 1º. O plano conterá projeções execuíveis no prazo de 4 anos para o desenvolvimento integral e harmônico de todo o espaço cearense. Inciso 2º. A mensagem do Executivo deverá ter ingresso na Assembleia até 30 de setembro do ano que precederá o exercício inicial a ser atingido pela sua vigência. Inciso 3º. Recebendo o projeto, determinará a Assembleia a extração de avulsos, distribuindo-se para exame e oferecimento de sugestões emanadas das microrregiões e região metropolitana, a estas cabendo assegurar a participação populacional, através de suas entidades representativas, submetendo-as à apreciação do respectivo Conselho Deliberativo, que deverão ser encaminhadas dentro de 45 dias. Inciso 4º. O projeto, com as modificações apresentadas pelas comissões técnicas, será incluído em pauta, devendo estar concluída a votação e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa do ano que precederá o exercício inicial a ser atingido pela sua vigência e aprovado por maioria absoluta. Inciso 5º. Transcorrido o prazo previsto no inciso 3º, devem as comissões técnicas oferecer parecer com as reformulações consideradas pertinentes, no prazo de 15 dias. Inciso 6º. Revogado. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá as metas e prioridades deduzidas do Plano Plurianual, a serem aplicáveis no exercício de atividades administrativas em geral, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, assegurada a ordem cronológica prevista no Plano Plurianual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá as diretrizes políticas para observância pelas agências financeiras oficiais de fomento, observadas as seguintes normas. Inciso 1º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá ser encaminhado pelo Executivo à Assembleia até 2 de maio do ano que precederá a vigência do orçamento anual subsequente. Inciso 2º. A elaboração deverá estar concluída em 60 dias, exigindo-se maioria absoluta para a sua aprovação, regendo-se em tudo mais pelas normas do processo legislativo. Inciso 3º. O Poder Executivo publicará, no prazo de 30 dias, após a expiração de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, prestando esclarecimentos que lhes sejam requisitados pela Assembleia Legislativa ou pelo Tribunal de Contas. Inciso 4º. Os planos e programas estaduais serão elaborados, refletindo as conformações regionais e setoriais, em consonância com o Plano Plurianual, sendo apreciados pela Assembleia, que assegurará a sua compatibilização. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes estaduais, Ministério Público, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações legalmente instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º.
O orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. Os orçamentos previstos nos incisos e inciso 2º, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão por prioritário objetivo eliminar as desigualdades microrregionais, implicando a ação governamental, em seu conjunto, no processo de desenvolvimento harmônico da região metropolitana e das microrregiões, em quantitativos proporcionais ao vulto das carências populacionais. Inciso 4º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos estaduais a ela vinculados, da administração direta ou indireta, incluindo os fundos e fundações oriundos ou mantidos pelo Estado. Inciso 5º. O projeto de lei orçamentária será encaminhado ao Legislativo, acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Inciso 6º. O projeto de lei orçamentária anual será submetido pelo Executivo à Assembleia Legislativa, observando o prazo máximo de 75 dias do início de sua vigência, cumprindo-se as normas atinentes às do processo legislativo, conciliadas deste capítulo. Inciso 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 204. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais devem observar as normas dispostas no processo legislativo ordinário deste capítulo. Parágrafo 1º. Somente são admissíveis emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, quando: Inciso 1º. Reconhecida a compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Houver indicação dos recursos, admitidos apenas os decorrentes de despesas anuladas, excluídas as que versem. Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida, Alínea C. Transferências tributárias constitucionais para municípios, ou. Inciso 3º. Sejam relacionadas. Alínea A. A correção de erros ou omissões, ou. Alínea B. Aos dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas, se houver incompatibilidade com o Plano Plurianual. Parágrafo 3º. O governador do Estado, enquanto não tiver havido apreciação pela comissão incumbida das atividades financeiras e orçamentárias, poderá dirigir mensagem, propondo modificações nos projetos cogitados neste capítulo. Artigo 205. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os critérios orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição com os municípios do produto de arrecadação de impostos, a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para o fomento à pesquisa científica e tecnológica, além da prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com os artigos 158, 159, 212, 218 e 165 da Constituição Federal. Inciso 4º.
Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização do Legislativo. Inciso 6º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 7º. A utilização, sem autorização legislativa específica, dos recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, Inciso 8º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. O Estado despenderá um mínimo de 20% da sua arrecadação tributária com investimentos. Parágrafo 3º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro. Parágrafo 4º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Parágrafo 5º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Parágrafo 6º. A criação ou extensão de qualquer benefício ou vantagem funcional ou, ainda, de outras despesas referentes a agentes públicos estaduais, no âmbito dos 3 poderes, incluídos o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, dependem, quando importarem gasto público, da aprovação em lei da prévia previsão, na lei orçamentária anual e créditos adicionais, dos recursos necessários ao custeio da despesa correspondente, aplicando-se esta última exigência de previsão orçamentária prévia também para a nomeação de pessoal e provimento de cargos no serviço público. Artigo 206. Cabe à Lei Complementar Estadual. Inciso 1º. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais, Inciso 2º. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como as condições para a instituição e funcionamento de fundos. Parágrafo único. Deverão constar, obrigatoriamente, Artigo 207. Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Serão incluídos nas dotações orçamentárias da Assembleia recursos para viabilizar o Programa de Ação Cultural e Operativo do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, contemplado no artigo 49, parágrafo único desta Constituição. Artigo 208. O Estado criará incentivos para a desconcentração das atividades produtivas na região metropolitana de Fortaleza, de modo a favorecer a interiorização do desenvolvimento.
Artigo 209. O Estado destinará recursos para a constituição e manutenção do fundo destinado à aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo, administrado financeiramente pela Secretaria da Fazenda, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Estadual, ficando assegurada a utilização de, no mínimo, 50% do volume total de aportes em favor das micro, pequenas e médias empresas, assim definidas em Artigo 210. A Lei de Orçamento do Estado observará, para investimentos do setor público estadual do interior, dotação nunca inferior a 50% do valor global consignado para esse fim. Parágrafo único. Excluem-se da classificação de municípios do interior, para fins do caput deste artigo, os municípios integrantes da região metropolitana de Fortaleza. Artigo 211. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada semestre, relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará trimestralmente ao Poder Legislativo a caracterização sobre o Estado e suas finanças públicas, devendo constar do demonstrativo. Inciso 1º. As receitas e despesas da administração direta, indireta e fundações do poder público estadual, constantes do orçamento em seus valores mensais. Inciso 2º. Os valores ocorridos desde o início do exercício até o último mês do trimestre, objeto da análise financeira. Inciso 3º. A comparação mensal entre os valores do inciso 2 com seus correspondentes previstos no orçamento já atualizados por suas alterações, é. Inciso 4º. As previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Parágrafo único. Os trimestres, objeto de análise financeira, deverão ser, de janeiro a março, abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro. Artigo 212. As informações sobre as finanças do Estado são públicas, devendo ser acessíveis a qualquer cidadão. Parágrafo único. As informações solicitadas serão fornecidas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Artigo 213. Incumbe ao poder público estadual firmar contratos, inclusive de concessão ou permissão de serviços públicos, ou para alienar ou adquirir bens, mediante prévia licitação, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Parágrafo 1º. Os contratos de concessão para prestação de serviços públicos poderão conter expressa cláusula de reversibilidade, incorporando, ao término do prazo contratual, ao patrimônio do poder concedente, os bens vinculados à prestação do serviço independente de qualquer indenização. Parágrafo 2º. Quando a execução de serviço público é delegada a particulares, considerar-se-á implícita no contrato a cláusula de prevalência do interesse público, importando à entidade concedente o direito de proceder, a qualquer tempo, à revisão do contrato para adaptá-lo às exigências do interesse coletivo, respeitado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 3º. A comprovação da idoneidade financeira dos licitantes, assim como a de sua qualificação técnica far-se-á, na forma prescrita em lei. Parágrafo 4º a parágrafo 5º. Revogado,